Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão no plenário, bom dia a todos e a todas. Eu quero aproveitar bem o tempo aqui, vereador Marcos Cunha, que eu quero falar sobre 3 assuntos aí que eu acho que são da ordem do dia nacional e nós não podemos nos furtar de falar sobre esses assuntos aqui na Câmara de Vereadores de Pelotas. Primeiro eu quero registrar aqui, já foi tocado indelével aqui pelo vereador Ivan Duarte, questão da solidariedade que teve o povo colombiano ontem à noite com os brasileiros e com a comunidade, especificamente com a comunidade da cidade de Chapecó, no oeste catarinense. Eu estava conversando ontem à tarde com uma amiga jornalista que teve o seu esposo que faleceu nesse acidente, um guri aqui nosso aqui de Pelotas, o Giovanni Victoria, morador da zona do Fragata, né? Habitante do Fragata, o Giovanni, a família Fragata. E à noite fomos brindados, né, vereador Ivan Duarte? Brindado com uma aula, né, de solidariedade do povo colombiano, Medellín, justamente ali onde esse povo vive oprimido no meio de guerra, no meio de guerrilha, de droga, coisas assim que para nós aqui causam transtorno horroroso para qualquer comunidade. Eles vivem há anos, vereador Toninho, naquele negócio ali, e um povo solidário daquele jeito. Tinha 3 vezes mais, vereador Ivan Duarte, gente na rua do que dentro do estádio, que não cabeu, para fazer as homenagens à Chapecoense. Foi emocionante ver eles gritar, vai Chape, na televisão, o vereador Roger, aquilo foi de arrepiar, né, porque mostram, né, os caras... Eu vou dizer, eu disse ontem, quero dizer a público, eu não sei se no Brasil nós faríamos uma coisa se fosse inverso essa situação, sinceramente. Começar pelo presidente de direção do Nacional. No dia do acidente, de manhã, no dia do acidente, ele já declarou a Chapecoense campeã da Sul-Americana. Os caras não estão ligados a essa coisa, vereador Demar, essa coisa material, essa coisa do título, da pomposidade. Na hora, vereador Toninho, eles... A campeã tem que ser. A Conmebol ainda diz que vai analisar até dia 21, mas parece que já hoje de tarde vai se posicionar. Estava esperando uma das confederações aqui, latinos, a confirmar e vai confirmar. Então, isso registro com muita consternação, né, de amigos nossos da imprensa esportiva, na qual nós militamos há muitos anos, e da imprensa de um modo geral, jornalistas que se foram, jogadores de futebol, dirigentes, enfim, todos aqueles a gente quer, mais uma vez aqui, abraçá-los e homenageá-los aí com o que a gente pode fazer, que é quando a gente está desempenhando essa função que era relativo, fazia parte do mundo dessas pessoas, né, que a gente possa fazer o melhor trabalho para brindá-los com o nosso trabalho. Bom, sobre a questão da votação no Congresso Nacional, senhoras e senhores, ontem, né, existe um problema, né, que os partidos fizeram uma miscelânea ideológica e de posturas pragmáticas e também setorizadas, vereador Toninho. O vereador Marcos Cunha me antecedeu aqui nessa tribuna, e o vereador Marcos Cunha é professor de direito, advogado, e conhece algumas questões que foram colocadas lá ontem por deputados. Eu ouvi o deputado proponente das maiores emendas sobre essa questão aí, do PDT, e quero dizer que concordo com ele. Mas à tardinha à noite já, eu ouvi o senador Lazier Martins lascar-lhe um pau na bancada do PDT por causa da questão da votação, que foi assim, ó, foi algo que não foi de colherinha, foi de pá.
que o Lazier veio para cima, o senador do PDT do Rio Grande do Sul, para cima dos deputados do PDT por causa da votação. Eu quero dizer que concordo com o vereador Marcos Cunha, quando ele coloca que os juízes, os promotores, o judiciário, o Ministério Público, eu tenho parente da família no Ministério Público Estadual, tenho no judiciário, e não tem nenhum problema de falar, porque se um dia me envolver com alguma questão que não é recomendado do ponto de vista da conduta, vereador Anderson Garcia, vou ter que arcar com as responsabilidades das minhas ações. Então não tem problema aqui de falar em promotor e juiz, porque eles não estão acima do bem e do mal. São seres humanos que podem e falham. Nós tivemos o episódio daquele promotor em Minas Gerais, que saiu para viajar com a mulher, uma viagem de segunda lua de mel, para matar a mulher. Não se viu mais falar do promotor onde que ele está. Será que ele foi aposentado? Foi o brinde que ele recebeu, aposentadoria, como outros? Isso, com todo o respeito que me tem o Ministério Público, que me tem o Judiciário, eu acho que deveria, vereador Marcos Cunha, na minha opinião, se é que querem fazer mudança em relação a tipo de punição, a tipo de, digamos, de controle das ações que possam extrapolar os promotores, procuradores e os juízes, desembargadores, que fizesse, então, uma constituinte específica para mexer na Constituição neste assunto que diz respeito ao judiciário, porque como está, algumas colocações feitas, inclusive, deputado do seu partido ontem lá no Congresso, eu concordo. Claro que não tem o mesmo tratamento um promotor e um juiz que faz algum tipo de deslize, doutor Anselmo, deslize que o ser humano pode fazer, o senhor conhece muito bem isso. Professor de psiquiatria, que já foi, que eu sei, o senhor conhece, mas pode cometer um deslize. Claro que eles não têm o mesmo tratamento que eu tenho, que o senhor tem. É diferente. Agora, nós não podemos cometer abuso de lá para cá, nem abuso daqui para lá. Também não podemos engessar os promotores, como disse o vereador Marcos Cunha, é temerário nesse momento, porque os promotores, os procuradores estão indo a fundo nessa questão da Lava Jato, estão indo a fundo na questão da corrupção, e aí do Congresso vota uma questão restringindo e policiando o trabalho dos promotores, dos juízes, e a questão da reforma lá, da questão das ajudas, das campanhas, e os caras tentam tirar fora do passado. Quem fez caixador no passado estaria fora. Felizmente isso não passou. Mas aí o vereador Marcos Cunha tem razão. É temerário nesse momento colocar essa questão de restrição. Agora, eu quero deixar bem claro, eu acho que promotores e juízes são homens e mulheres que são falhos como eu, como qualquer um de nós aqui nesse plenário, e eles podem errar, e tem que ter um jeito de controle, que não é, para mim, o controle que tem hoje, que é de uma associação, que dos magistrados, é quem controla o que eles fazem. Eu acho que todo e qualquer poder constituído no país, os três poderes, tem que ter controle social, controle da sociedade, e não deles próprios se controlando. Vereador Toninho, uma parte. Vereador Conceição, peço uma parte, porque o assunto é polêmico, eu acho que nós temos que fazer esse debate. Acredito que foi um erro dos deputados apreciar essa matéria numa madrugada. Claro. Foi um erro dos deputados. Mas nós temos vários exemplos que um fato ocorreu. Uma juíza condenou uma menina, colocou uma menina numa cela com mais de 20 apenados. Uma juíza colocou uma menina numa cela com mais de 20 apenados. Homens. Ficou 15 a 20 dias essa menina numa cela. O que ocorreu? Essa juíza foi aposentada. Estruparam a menina. A menina veio a óbito. Veio a óbito a menina. Quem paga esse prejuízo? Não tem preço. O preço dessa juíza foi a aposentadoria. Foi a aposentadoria. Isso que, eu acho que essa matéria não poderia ser aprovada numa madrugada, foi um erro dos deputados. Mas acho que tem que fazer um debate, acho que tem que ser feito um debate apropriado para fazer. Tem várias decisões
que no país da fora nós estamos encontrando diariamente e que é um absurdo, no meu modo de entender. Obrigado pela parte. Tá bem, muito obrigado, vereador Toninho. Mais embasa, então, para encerrar esse ponto, eu quero ainda falar, vereador presidente, rapidamente sobre a questão das diárias, quero falar do vereador Marcos Cunha, vereador Adinho, vereador Marcola, outros vereadores que viajam aqui. Para concluir esse assunto, vereador Toninho, mais embasa a minha ideia, vereador Marcos Cunha, uma constituinte exclusiva para que se tenha mudanças nas normas e que controlam essa questão do Judiciário e do Ministério Público, que não sejam eles mesmos controlando. Eu conheço muita gente do Ministério Público, do Judiciário, sou amigo de muitos promotores, de muitos juízes, muitos delegados de polícia, e eu acho que precisa, sim, ter o controle da sociedade sobre os 3 poderes constituídos na nação. O Judiciário, o Executivo e o Legislativo tem que ser controlado pela comunidade, pelas pessoas que pagam o salário, que somos todos nós, tem que ter o controle, na minha opinião. Eu não quero fazer caça às bruxas, acho que o momento é inadequado para discutir isso com os promotores, porque tem muita gente aquada com promotores e procuradores pelo Brasil afora, no Lava Jato e Companhia Limitada, o momento tem que ser outro, mas tem que fazer a discussão. Bom, para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte, em 2011, eu sou radialista com muito orgulho, eu tinha um programa de rádio na Tupanci e me foi um ouvinte lá e vários vieram atrás falando de um vereador, na época o campeão de diárias da Câmara, vereador Adinho. Falei com ele antes de sair para falar o nome dele, vereador Adinho. Eu imediatamente abri o microfone, mandei telefonar e botei o vereador para falar. Vereador, diga aí o que o senhor for fazer nessa viagem, nessa. O vereador colocou tudo. E eu cheguei e disse, eu quero que o senhor continue gastando o dinheiro que eu ajudo a pagar o senhor, com muito prazer. A gente tem que fazer a crítica, vereador Roger Ney, mas tem que fazer a crítica embasada nas coisas e tem que saber o que está falando. Agora, o cara chegar e colocar, vereador Valdomiro, já para concluir, vereador. Tá bem, colocar o que foi colocado hoje, vereador Valdomiro, no jornal da cidade, que o vereador campeão de área, vereador que mais adoece. Então, afinal de contas, sabe o que o Marcos Cunha foi fazer lá em Brasília? Sabe quanto custaria ônus para a cidade de Pelotas e o prejuízo do que estava até a metade pronto para a TV de canal aberto para a Câmara de Vereadores de Pelotas? E que se não o vereador Marcos Cunha chegar lá e intervir junto com um deputado, não teria sido ajeitado as coisas, não teria a TV aberta. O vereador Ricardinho esteve lá em Brasília, lutou muito por essa TV aberta. Sim, mas e aí? Bom, isso é do costume, isso é da estrutura. Os vereadores têm que viajar quando tem pauta positiva para a cidade. Eu sempre fiz este discurso, sempre tive essa prática e nunca vou mudar a minha prática. Se tem pauta, se tem coisa, tem conteúdo para ser buscado em Brasília ou até fora do país, por que não? É para isso que nós pagamos imposto, mas nós trabalhamos. Nós temos mesmo que fiscalizar o trabalho de nós, vereadores. Muito obrigado, senhor.